Eu tive o privilégio de praticamente crescer ao lado de Theo, não é? Não somente de Theo, mas de toda a família Rodrigues, nossos primos, e às vezes até se confundia com verdadeiros irmãos, sanguíneos mesmo. E nesse momento, assim como Lucilene acabava de falar, vem as lembranças, né? A nossa memória, ela viaja bastante. E eu me recordo quantas idas ao famoso pastel francês. E eu já ficava... Ou pastel chinês, me perdoe. Sai daí, francês, coloca o chinês. E eu já ficava aguardando, principalmente porque o dinheiro só saía do bolso dele. E quantas idas, Melk, a Arapiraca, não é? Melk também, que é praticamente nosso irmão, não é? Falta adjetivos. E nós crescemos assim, Theo, junto da nossa família, papai e mamãe, não é? Com aquele amor tão grande. E nós passamos muitas experiências maravilhosas, também de viagem. Eu lembro, pastor Roberto, de um Fuscão. Você falou que Theo gostava de carro, e eu me lembro que talvez tenha sido o primeiro carro dele. E nós estamos aqui, queridos, nesse momento, que não é fácil, para recordar, mas também para agradecer, não é? Agradecer pela vida, pelo privilégio que nós tivemos esse tempo de conviver com Theo. O privilégio que Deus deu a ele de passar esses anos todos, fazer profundas amizades, constituir família. Eu me recordo quantas vezes eu fui com Theo à cidade do Rio de Janeiro, não é, Eliane? E foram momentos assim que nós não podemos esquecer. E nós, queridos, nesse momento, devemos reconhecer, essa tarde não é a tarde de lamentação. É bem verdade que nós gostaríamos que ele permanecesse conosco. Nós gostaríamos disso. Mas a Bíblia diz que não cai uma folha sequer que Deus não permita. Deus sabe de todas as coisas. E se Deus ele sabe de todas as coisas, Ele também tem instrumentos para nos fortalecer e nos consolar. E nós, queridos irmãos, nesse momento, nos reunimos aqui como famílias e amigos. Ontem eu estava aqui à noite, dei uma passada aqui, e conheci um rapaz que fez amizade, Lucilene, com Theo essa semana. E veja só que coisa linda, ele estava aqui e fez essa amizade essa semana. A Maria sabe quem é, não é? E nós percebemos que Theo era essa pessoa que tinha facilidade de fazer amigos. É bem verdade que ele muitas vezes era mal compreendido pela sua sinceridade, não é? Se estava certo ou errado é outra situação, mas era sincero. E no mundo onde as pessoas omitem as suas opiniões, se privam, quando nós encontramos alguém assim, aquilo de alguma forma assusta. Mas Theo era verdadeiro. Eu me recordo quando ele estava se preparando para ir a Brasília, ele foi lá na minha casa. E eu disse, rapaz, você veio aqui tão longe. Não, eu gosto muito de você. Ele almoçou comigo, não é? E foi uma conversa tão maravilhosa. E quando ele voltou, ele falou do testemunho com o Célio, né? Com o pastor Célio. E ele disse, olha, rapaz, é um servo de Deus, né? É um homem de Deus.
E tudo lá foi uma bênção na minha vida. A linguagem, de fato, era outra. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui a leitura da palavra de Deus. E essa é uma leitura que o meu querido pai, que está aqui ao lado, o pastor Israel, gosta muito e se preparou para fazê-la daqui a pouco. Já muda, né? Porque eu vou ler agora. Salmo 68, versículo 5, diz assim: Deus é pai de órfãos e defensor de viúvas. É Deus em sua morada santa. Então Deus, ele vai suprir, Juliane, de alguma maneira ele vai suprir. De alguma forma ele vai suprir. E o milagre da consolação vai alcançar a sua vida. Vai alcançar a nossa vida. Porque a consolação, ela é um milagre. Porque há muitas pessoas inconsoláveis no mundo, e porque são inconsoláveis, já não vivem mais. Então nós precisamos pedir ao Senhor que o milagre da consolação, e o Espírito Santo, ele é chamado do nosso Consolador. Ele não é somente o Consolador no que diz respeito à ausência física de Jesus Cristo, mas ele é o nosso Consolador literalmente, é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Então, Deus é pai de órfãos e defensor de viúvas. Mas, queridos, a palavra do Senhor também, no Evangelho de João, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, disse Jesus, e vos preparar lugar, virei outra vez, olha só, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu aprendo com essa palavra que o Senhor, ele nos garante o que nós chamamos de vida eterna, de salvação. Na casa do meu pai há muitas moradas. No momento em que nós abrimos o nosso coração para o Senhor, como Theo fez, a morada o aguarda. Uma morada maravilhosa, uma morada especial. Não tem coisa melhor do que viver nesta morada, a morada eterna. Então, queridos, é esta morada que o nosso Senhor foi preparar. E ele disse: eu sou o caminho para chegar a essa morada. Mas não somente o caminho, eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém chega nessa morada, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então, queridos, esta certeza da segurança da vida eterna traz paz. E quando nós temos essa experiência com Jesus, há uma mudança. Há uma mudança. Essa paz nos acompanha. Daí por diante, nós tomamos decisões diferentes. Mas eu quero terminar esta palavra lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E eu creio que está dentro desse contexto nosso hoje aqui. Deus limpará toda lágrima de seus olhos, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Podemos dizer amém? Não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais doença. Nós não vamos passar por esse processo, não é? Difícil, de sermos alcançados pelas intempéries do pecado original. Porque essa é uma promessa do Senhor. Lá não haverá mais isso. É céu, é vida eterna, é vida plena com o Mestre, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sofremos, sentimos saudade, mas Theo agora está voltando para a casa do seu Pai maravilhoso.
do seu Pai Celestial, que um dia emprestou aqui um papai chamado Teófilo Bezerra de Melo, e Geni, uma mamãe, para que ele pudesse vir ao mundo. E agora o recebe de volta. Bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, diz o Senhor, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Salmo 23, 1 e 6, e 2 Coríntios 1, 3 e 4. Há 56 anos e 22 dias, o nosso Deus eterno, Ele trouxe para este mundo o irmão Teófilo Bezerra de Melo Filho.